Queridos irmãos, abramos novamente nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Queridos hermanos, abramos nuevamente nuestras Biblias en la Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos ver o capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos a ver el capítulo 1, desde el verso 1 al 4. Podemos fazer essa leitura apenas em espanhol para economizarmos um tempo. Vamos a tener esta lectura solo en español para ahorrarnos un tiempo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos novamente agora aos últimos versos da Epístola. Vamos nuevamente ahora a los últimos versos de la Epístola. Romanos 16, versos 25 a 27. Romanos 16, versículos 25 al 27. Podemos ler. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Quando o livro de Atos se conclui, Cuando se concluye el libro de Hechos, Paulo está passando aquela sua última experiência anterior à sua prisão domiciliar em Roma. Pablo está pasando su última experiencia en aquella prisión domiciliaria en Roma. Ele está fazendo aquela viagem para Roma. Está haciendo aquel viaje a Roma. E é narrado no capítulo 27 de Atos um naufrágio. Y es narrado en el capítulo 27 de Hechos, un naufragio. Abra, por favor, em Atos, capítulo 27. Ahora por favor en Hechos, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 27. Capítulo 27, versículo 27. Diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Dice así: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Y echando la sonda echaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. E escute esse verso 29. Y escucha este verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. É claro que não há nada exatamente de espiritual neste relato. Es claro que no hay nada de espiritual, especialmente en este relato. Não vamos espiritualizar o texto bíblico que é tão literal. No vamos a espiritualizar un texto bíblico que es tan literal. Mas observe esse detalhe aqui. Pero miren este detalle aquí. Lançaram da popa 4 âncoras, Echaron por la popa 4 anclas, porque eles estavam receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos. porque estaban temiendo de dar en escollos. No Novo Testamento, há 4 âncoras muito definidas. En el Nuevo Testamento hay 4 anclas muy definidas. E se nós então as compreendermos bem, Y si nosotros las comprendemos bien, nós seremos, queridos irmãos e irmãs, seremos, queridos hermanos, guardados de sermos lançados contra lugares rochosos. seremos guardados de ser lanzados sobre escollos o en lugares rocosos. Nossa fé será guardada. Nuestra fe será guardada. Nossas convicções serão guardadas Nuestras convicciones serán guardadas por essas 4 grandes âncoras. por estas 4 grandes anclas. Agora, interessante essa questão do número 4 nas Escrituras. Ahora es interesante este número, este asunto del número 4 en la Escritura. Parece que ele se compõe de um 3 mais 1. Pareciese que se compone de un 3 más 1. O Deus Trino e o homem.
el Dios trino y el hombre, o Deus Trino e a sua criação. o el Dios trino y su creación. Porque o número 4 na Bíblia tem a ver com a criação de Deus. Porque el número 4 en la Biblia tiene que ver con la creación de Dios. Então, nós vemos, por exemplo, a Bíblia falar dos 4 cantos da terra, Entonces vemos en la Biblia, por ejemplo, que se habla de los 4 cantos de la tierra, que seriam os 4 pontos cardeais: que serían los 4 puntos cardinales, norte, sul, leste, oeste, norte, sur, este y oeste, que definem então a questão geográfica. que definen entonces lo geográfico. Nós temos 4 seres viventes diante do trono. Tenemos 4 seres vivientes delante del trono. Por isso temos 4 evangelhos, Por eso tenemos 4 evangelios que apresentam as 4 faces do Salvador. que nos hablan de los 4 rostros del Salvador. E aqui nós vemos essas 4 âncoras sendo lançadas desse barco. Y aquí tenemos estas 4 anclas lanzadas desde este barco. Então, ao mesmo tempo que no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos Entonces, al mismo tiempo que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios e temos a conexão entre eles e as epístolas no livro de Atos, y tenemos la conexión entre ellos, los evangelios y las epístolas a través del libro de Hechos, nas epístolas nós temos de novo 4 âncoras. en las epístolas tenemos nuevamente 4 anclas. Assim como temos 4 evangelhos que são essenciais para nos falar da pessoa e obra do Senhor, Así como tenemos 4 evangelios que son esenciales para hablarnos de la persona y obra de nuestro Señor, preste atenção nisso. ponga atención en esto. Nós temos 4 livros no Novo Testamento, a partir dos evangelhos. Tenemos 4 libros en el Nuevo Testamento a partir de los evangelios. Então aqui os evangelhos estão excluídos. Entonces aquí tenemos excluidos los evangelios. Eles já são em si mesmos 4 âncoras. Ellos son en sí mismos ya 4 anclas. E a partir da Epístola aos Romanos Y a partir de la epístola a los romanos e pelo restante do Novo Testamento, y a través del resto del Nuevo Testamento, podemos também dizer que temos mais 4 âncoras. podemos también decir que hay 4 anclas más. Então, os 4 evangelhos falam das glórias da pessoa e da obra do Senhor. Entonces los 4 evangelios nos hablan de la gloria de la persona y obra de nuestro Señor. E quais seriam essas 4 âncoras dentre as epístolas? ¿Y cuáles serían estas 4 anclas dentro de las epístolas? Seriam as epístolas de Romanos, Serían las epístolas de Romanos, Efésios, Efesios, Colossenses Colosenses e Hebreus. y Hebreos. Agora, por que essas epístolas são selecionadas dentre todas as outras? Ahora, ¿por qué estas epístolas son seleccionadas dentro de las otras? Nós sabemos que toda palavra é inspirada por Deus. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Não há nada mais importante ou menos importante na palavra de Deus. No hay nada más o menos importantes en la palabra de Dios. Tudo é importante. Todo es importante. É a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. Mas há particularidades, Pero la particularidad, como por exemplo, como por ejemplo, essas 4 epístolas são 4 âncoras estas 4 epístolas son 4 anclas porque elas são a revelação mais plena do que poderíamos chamar de o propósito eterno de Deus. porque estas son, podríamos llamar, la revelación más plena del eterno propósito de Dios. E vamos então dividi-las assim. Y vamos entonces a dividirlas así. Romanos, que é o nosso tema atual, Romanos, que es nuestro tema actual, fala sobre a glória do Evangelho. habla sobre la gloria del Evangelio. Esse é o tema de Romanos. Este es el tema de Romanos, A glória do Evangelho. la gloria del Evangelio. Depois temos então a segunda âncora, Después tenemos entonces la segunda ancla, a Epístola aos Efésios. la epístola a los Efesios. Essa epístola principalmente fala sobre a glória da igreja. Esta epístola habla principalmente sobre la gloria de la iglesia. Depois temos a Epístola aos Colossenses. Después tenemos la epístola a los Colosenses. Em particular, essa epístola fala sobre as glórias de Cristo. En particular, esta epístola habla sobre las glorias de Cristo. E finalmente temos a Epístola aos Hebreus, Y finalmente tenemos la epístola a los Hebreos, que fala sobre a glória da jornada cristã. que nos habla sobre la gloria de la jornada cristiana. Agora pense sobre esses 4 temas. Ahora piense sobre estos 4 temas. A glória do Evangelho, La gloria del Evangelio, a glória de Cristo, la gloria de Cristo, a glória da igreja la gloria de la e a iglesia glória da jornada cristã. y la gloria de la jornada cristiana. Então esses 4 livros em particular, Entonces estos 4 libros en particular eles são extremamente densos. son extremadamente densos. São densos de verdade, Son de verdad densos. densos de revelação, Densos en revelación, densos de conteúdo, con un contenido denso, por causa dos seus temas específicos. a causa de sus temas específicos. Então por isso há esse desejo no nosso coração, Es por eso que está este deseo en nuestro corazón. se o Senhor assim nos conduzir e permitir, Si el Señor así nos conduce y permite, de a partir desta conferência de treinamento, y a partir de esta conferencia de entrenamiento, examinarmos as 4 âncoras do Novo Testamento: examinar las 4 anclas del Nuevo Testamento. Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos.
Se nós pudermos, com a ajuda do Senhor, Si podemos, con la ayuda del Señor, ganharmos entendimento a respeito desses livros, ganar entendimiento en relación a estos libros, uma real consistência dentro dessas 4 epístolas, una real consistencia dentro de estas 4 epístolas, gostaria de dizer o seguinte aos irmãos. me gustaría decir lo siguiente a los hermanos. A partir daí, realmente o Espírito Santo poderá começar a nos usar com relação à palavra de Deus. A partir de allí el Espíritu Santo podrá comenzar recién a ocuparnos en relación a la palabra de Dios. Precisamos conhecer muito bem essas 4 epístolas, Necesitamos conocer muy bien estas 4 epístolas, exatamente por causa do tema abordado por elas. exactamente por el tema abordado por ellas. Então, nosso encargo para esse encontro, Epístola aos Romanos. Entonces nuestro encargo para este encuentro es la epístola a los romanos, Uma das grandes âncoras, una de las grandes anclas, para que a nossa fé não seja lançada contra lugares rochosos. para que nuestra fe no sea lanzada sobre escollos o lugares rocosos. Então vamos aos 4 versículos que nós já lemos na introdução de Romanos. Entonces vamos a los primeros 4 versículos que ya leímos en la introducción en Romanos. Aqui nós vamos destacar algumas frases em especial. Vamos a destacar algunas frases en especial. Nós já falamos sobre o versículo 1. Y hablamos sobre el versículo 1. Quem é Paulo? ¿Quién es Pablo? O escravo de Jesus El Cristo, esclavo de Jesucristo, chamado para ser um apóstolo, llamado a ser apóstol, separado para o Evangelho de Deus. apartado para el Evangelio de Dios. Agora veja o que é dito sobre o Evangelho de Deus. Ahora vea lo que es dicho sobre el Evangelio de Dios. Se nós quisermos um tema para o livro de Romanos, Si nosotros quisiésemos un tema para el libro de Romanos, o versículo 1 já está nos dando o tema. el versículo 1 ya nos está dando el tema. Paulo está dizendo que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Pablo nos está diciendo que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Qual é o tema de Romanos? ¿Cuál es el tema de Romanos? O Evangelho de Deus. El Evangelio de Dios. Essa sugestão que fizemos do tema de Romanos Esta sugerencia que hicimos sobre el tema de Romanos é porque nós queremos, temos feito desde o início, colocar a vida de Paulo dentro desse Evangelho. que lo hemos hecho desde el comienzo es colocar la vida de Pablo Dentro do Evangelho. dentro del Evangelio. Não separar Paulo da Epístola aos Romanos. No separar a Pablo de la epístola a los romanos, O mensageiro e a mensagem. o el mensajero y el mensaje, O vaso e a visão. o el vaso y la visión, Sendo feitos, então, uma coisa só. siendo entonces una sola cosa. Então, o Evangelho de Deus, a glória do Evangelho de Paulo. Entonces el Evangelio de Dios, la gloria del Evangelio de Pablo. O apóstolo Paulo tem 2 palavras em particular que ele usa para estabelecer o fundamento e o clímax do Evangelho. Hay 2 palabras que el apóstol Pablo usa para establecer el fundamento y el clímax del Gostaria de Evangelio. mostrar isso para você na Bíblia. Me gustaría mostrarle eso a ustedes en la Biblia. Abra, por favor, em Atos, capítulo 20. Abra por favor en Hechos, capítulo 20, Particularmente o versículo 24. especialmente el versículo 24. Atos 20, 24. Hechos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Você está vendo que Paulo, nesse versículo, está falando ainda do Evangelho. Está viendo que Pablo está hablando en este versículo aún del Evangelio. Eu gostaria que você destacasse aí essa expressão que ele une ao Evangelho. Me gustaría que usted destacase esta expresión que él une al Evangelio. Aí ele chama o Evangelho do quê? Ahí él llama el Evangelio de qué? O Evangelho da graça El de Deus. Evangelio de la gracia de Dios. Então podemos dizer que essa palavra designa o fundamento do Evangelho. Entonces podemos decir que esta palabra designa el fundamento del Evangelio. Todo o Evangelho é baseado na graça de Deus. Todo el Evangelio es basado en la gracia de Dios. Lembre-se, Recuerde, o Evangelho é Cristo. el Evangelio es Cristo. Não uma boa nova No apenas. es solo una buena nueva. Não um compêndio de doutrinas. No es solo un compendio de doctrinas. E o que é dito a respeito de Cristo? Entonces, ¿qué es dicho respecto a O Cristo? Verbo se fez carne e habitou entre nós, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cheio de graça. lleno de gracia. Essa palavra designa o fundamento do Evangelho. Esta palabra designa el fundamento del O Evangelio. Filho de Deus é cheio de graça. El Hijo de Dios es lleno de gracia. Por que ele é cheio de graça? ¿Por qué él es lleno de gracia? Porque graça é a encarnação do amor de Deus. Porque gracia es la encarnación del amor de Dios. Digamos que o amor de Deus seria impalpável.
Digamos que el amor de Dios sería impalpable. Impossível de se conhecer o amor de Deus. Sería imposible de conocer el amor de Dios. Como podemos conhecer o amor de Deus? ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios? A palavra é graça. La palabra es gracia. Graça é a encarnação do amor de Deus. Gracia es la encarnación del amor de Dios. Porque Deus é amor, Porque Dios es amor, o Verbo se manifestou cheio de graça. el verbo se encarnó lleno de gracia. Mas também Deus é luz. Pero también Dios es luz. Então, quando o Verbo se fez carne, Entonces cuando el verbo se hizo ele é carne, cheio de verdade. él es lleno de verdad. Então, o que é verdade? Entonces, ¿qué es verdad? Verdade é a encarnação da luz de Deus. Verdad es la encarnación de la luz de Dios. Mantenha essa relação bem firme em você. Mantenga esta relación bien firme en usted. Porque o Senhor Jesus é cheio de graça. Porque el Señor Jesús es lleno de gracia. Porque Deus é amor. Porque Dios es amor. Porque o Senhor Jesus é cheio de verdade. Porque el Señor Jesús es lleno de verdad. Ele é a própria verdade. Él es la propia verdad. Porque Deus é luz. Porque Dios es luz. Graça e verdade Gracia y verdad são expressões do amor e da luz de Deus. son expresiones del amor y la luz de Dios. Então, o evangelho da graça de Deus. Entonces, el evangelio de la gracia de Dios. Mas nós temos outra expressão muito importante. Y tenemos otra expresión muy importante. Vamos a 1 Timóteo agora. Vamos a 1 Timoteo. Veja o capítulo 1, Vea el capítulo 1, verso 11. versículo 11. Paulo conclui esse pequeno texto dizendo: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Pablo concluye este pequeño texto con esta frase: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Na sua versão espanhola você tem glorioso evangelho. En su versión en español usted tiene glorioso evangelio. É exatamente a mesma ideia. Es la misma idea. O que esse versículo está dizendo Lo que este versículo está diciendo é que o evangelho de Deus é o evangelho da glória. es que este evangelio de Dios es el evangelio de gloria. Então nós temos evangelho da graça Entonces tenemos el evangelio de la e gracia temos evangelho da glória. y tenemos el evangelio de la gloria. Claro que não são dois evangelhos. Claro que no son dos evangelios. Graça é a palavra que designa a base, o fundamento do evangelho. Gracia es la palabra que designa el fundamento del evangelio. Agora escute bem isso, Ahora escuche bien esto, porque isso é tão especial para nós, porque esto es tan especial para nosotros, assim como é especial para Deus. así como es especial para Dios. Glória é a palavra que designa o clímax do evangelho. Gloria es la palabra que designa el clímax del evangelio. João também usou essa palavra no mesmo versículo que já citamos. Juan también usó esta palabra en el mismo versículo que ya citamos. João 1,14. Juan O 1:14. verbo se fez carne e habitou entre El nós, verbo se hizo carne y habitó entre cheio de nosotros, graça e de verdade, lleno de gracia y de verdad, e vimos a sua glória. y vimos su gloria. Glória como do unigênito do Pai. Gloria como del unigénito del Padre. Paulo escreve, por exemplo, aos Tessalonicenses. Pablo escribe, por ejemplo, a los tesalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14, versículos 13 y 14. que nós fomos chamados para alcançar a glória Fuimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fuimos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nada menos do que isso. Nada menos que eso. Deus usou de graça para conosco. Dios usó de gracia para con nosotros. Mas a graça é tudo? Pero la gracia es todo. A graça é a obra completa? La gracia es la obra completa. Não. No. A graça estabelece o fundamento da obra de Deus. La gracia pone el fundamento de la obra de Dios. Para quê? ¿Para qué? Para que nós alcancemos a glória do nosso Senhor Jesus Para que nosotros alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ele é o resplendor da glória. Él es el resplandor de la E gloria. nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Você vê como o Novo Testamento usa essa palavra glória? ¿Usted ve cómo el Nuevo Testamento usa esta palabra gloria? É algo de imensa importância. Es algo de inmensa importancia. Glória simplesmente significa aquilo que Deus é em si mesmo. Gloria significa simplemente aquello que Dios es en sí mismo. Transformados de glória em glória. Transformados de gloria en gloria. Significa que passo a passo, Significa que paso a paso, o que Deus é em si mesmo, lo que Dios es en sí seu mismo, caráter moral, su carácter moral, seu ser espiritual, su ser espiritual, está sendo então formado em nós. está siendo formado en nosotros. Meus filhos, por quem sofro dores de parto, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, até ser Cristo formado em vós. hasta que Cristo sea formado en Então, vosotros. graça e glória. Entonces, gracia y gloria. Fundamento e clímax Un do fundamento Evangelho. y el clímax del Evangelio. Ou fundamento e pedra de remate do Evangelho. O fundamento y la piedra de remate del Evangelio. Então, colocado isso, Entonces, puesto esto, vamos voltar a Romanos capítulo 1. vamos a volver a Romanos
capítulo 1. Olha as frases que Paulo usou aqui. Mire las frases que Pablo usa aquí. Veja como elas são de grande valor. Mire cómo ellas son de gran valor. No final do versículo 1, ele falou sobre o Evangelho de Deus. Al final del capítulo 1 él habla sobre el Evangelio de Dios. Agora vamos saltar o versículo 2. Ahora vamos a ver el verso 2. Porque é como se ele fizesse um parêntese no verso 2. Porque es como que si él hiciese un paréntesis en el versículo 2. Então vamos ao verso 3. Entonces vamos al verso 3. Esse Evangelho de Deus Este Evangelio de Dios é com respeito a seu filho. es acerca de su Hijo. Acerca do seu filho. Acerca de su Hijo. Não há evangelho sem o seu filho. No hay evangelio sin su Hijo. O evangelho não tem nada mais do que o filho tem. El Evangelio no tiene nada más de lo que el Hijo tiene. Tudo que o filho é e tudo que o filho tem é o evangelho. Todo lo que el Hijo tiene y todo lo que el Hijo es el Evangelio. Por isso nunca perca essa expressão tão significativa. Por eso nunca pierda esta Expressão. expresión tan significativa. O que é o evangelho? ¿Qué es el Evangelio? É a mensagem, é a manifestação, é a mensagem que manifesta o que o Filho de Deus é. Es el mensaje que manifiesta lo que el Hijo de Dios es. Porque o evangelho é o Filho. Porque el Evangelio es el Hijo. Então ele vai dizer algumas coisas sobre o Filho. Entonces él va a decir algunas cosas sobre el Hijo. Duas coisas importantes. Dos cosas importantes. Primeiro é, ele segundo a carne veio da descendência de Davi. Primero, según la carne, él vino según la descendencia de David. É o Filho eterno de Deus. Es el Hijo eterno de Dios. Impalpável. Impalpable. Impossível de se conhecer. Imposible de conocerlo. Mas ele se revelou como um homem. Pero él se reveló como un O hombre. verbo se fez carne. El verbo se hizo carne. Filho de Davi. Hijo de David. Mas então nós temos o verso 4 agora. Pero entonces tenemos el versículo 4. Aqui há uma expressão muito curiosa. Aquí hay una expresión muy curiosa. Na versão em português nós temos, e foi designado Filho de Deus. En la versión en portugués tenemos que fue designado Hijo de Dios. E como temos em espanhol? En la versión en español, que fue declarado Hijo de Dios. Essa expressão declarado Filho de Deus, Esta expresión declarado Hijo de Dios, ela carece de uma explicação. ella le falta una explicación. É muito bonita. Es muy bonita. Então vamos usar uma figura para entendermos. Entonces vamos a usar un ejemplo para entender. Alguém coloca uma semente em sua mão. Alguien coloca una semilla en su mano E você não sabe do que é aquela semente. y tú no sabes de qué es esa semilla. Se é uma semente de maçã, se é uma semente de laranja, você não sabe. Si es una semilla de manzana, de naranja, usted no sabe. Como você pode descobrir do que é aquela semente? ¿Cómo usted puede descubrir de qué es esa semilla? A melhor maneira La mejor é manera você plantar a semente. es que usted plante la semilla. Então você vai ver o que vai nascer dali. Entonces usted va a ver lo que van a hacer de allí. Essa palavra usada como declarado na versão espanhol, Esa palabra que fue declarado en la versión en español ou na versão em português designado Filho de Deus, o en la versión en portugués que fue designado Hijo de Dios, tem exatamente essa conotação. tiene exactamente esta connotación. Vamos explicá-la então. Vamos a explicarla. Quando o Filho de Deus estava em carne, Cuando el Hijo de Dios estaba en a carne, sua glória estava velada. su gloria estaba velada. Apenas uma única vez no Monte da Transfiguração, Solo una vez en el monte de la transfiguración, apenas para 3 discípulos, solo para 3 discípulos, algo da sua glória foi manifestado. algo de su gloria fue manifestado. Pedro vai dizer, nós estávamos com ele no Monte Santo Pedro nos va a decir, nosotros estábamos con él en el monte e santo fomos testemunhas oculares da sua y majestade. fuimos testigos oculares de su gloria y majestad. Esse é Pedro. Eso es Pedro. E João vai dizer, Y Juan nos va a decir, vimos a sua glória. vimos su gloria. Porque João também estava lá no Monte da Porque Transfiguração. Juan también estaba allí en el monte de la transfiguración. Mas a glória do nosso Senhor Jesus estava velada pela sua carne. Pero la gloria de nuestro Señor Jesús estaba velada por su carne. Então o que aconteceu na sua ressurreição? Entonces, ¿qué aconteció en su Aí resurrección? temos a expressão declarado ou Aí- designado. Ahí tenemos la expressão. expresión, que fue declarado o designado. E ela então significa plenamente manifestado. Y entonces ahora significa que fue plenamente manifestado. Aquela semente foi plantada na terra. Aquella semilla fue plantada en la tierra. Nós não sabíamos o que era. Nosotros no sabíamos qué era. Mas agora, na ressurreição, Pero ahora en la resurrección, ele foi designado ou declarado Ele o foi- Filho de Deus. él fue designado, declarado Hijo de Dios. Ele não se tornou o Filho de Deus na ressurreição. Él no se tornó el Hijo de Dios en la resurrección. Ele é o
Filho eterno de Deus. Él es el Hijo eterno de Dios. Mas quando esse Filho eterno se fez carne, Pero cuando este Hijo eterno se hizo carne, ninguém podia ver a sua glória. nadie podía ver su Sua gloria. glória estava velada. Su gloria estaba Mas velada. agora na ressurreição, Pero ahora en la resurrección, ele foi declarado o Filho de Deus. Él fue declarado Hijo de Dios. E o versículo continua. El versículo continúa. Designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Você está vendo? Pela ressurreição dos mortos. Usted está viendo por la resurrección de entre los Ou muertos. seja, se ele não ressuscitasse dentre os O mortos, sea, si Él no resucitase entre los muertos, ninguém poderia saber que ele é o Filho de Deus. nadie podría saber que Él es el Hijo de Dios. Então ele foi manifestado o Filho de Deus Entonces Él fue manifestado Hijo de Dios pela poderosa ressurreição dos mortos. por la poderosa resurrección de entre los muertos. Deus interveio na morte do seu Filho. Dios intervino en la muerte de su E Hijo. Deus ressuscitou a Cristo. Y Dios resucitó a Cristo. E então ele foi manifestado, Filho de Deus, com poder. Entonces Él fue manifestado Hijo de Dios con poder. Irmãos, foi esse Filho de Deus, Hermano, fue este Hijo de Dios ressuscitado, resucitado, glorioso, glorioso, manifestado com poder, manifestado con poder, que encontrou Saulo na estrada de Damasco. quien encontró a Saulo camino a Damasco. Por isso ele coloca esses versículos iniciais dessa maneira. Por eso es que Él coloca estos versículos iniciales de esta forma. Eu fui chamado para ser apóstolo. Yo fui llamado para ser Eu apóstol. fui separado para o Evangelho de Yo Deus. fui ya separado para el Evangelio de Dios. Esse poderoso Cristo, Este poderoso Cristo, esse que tinha uma glória velada, este que tenía una gloria velada, que foi manifesta pela sua ressurreição, que fue manifestada por su resurrección, ele veio me encontrar Él me vino a encontrar pessoalmente. personalmente. O que Paulo teve em Damasco não foi uma visão. Lo que Pablo tuvo en Damasco no fue una visión. O que Paulo teve em Damasco foi um encontro. Lo que Pablo tuvo en Damasco fue un O encuentro. Cristo glorificado El Cristo glorificado vai ao encontro de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. va al encuentro de Saulo de Tarso camino a Damasco. Como nós sabemos disso? ¿Cómo sabemos eso? Ele escreve na primeira epístola aos Coríntios Él lo escribe en la primera epístola a los que Corintios. ele não é digno de ser chamado apóstolo, Que Él no es digno de ser llamado apóstol. porque ele perseguiu a igreja de Deus. Porque Él persiguió a la iglesia de Dios. E ele vai dizendo que o Senhor, depois de ressurreto, apareceu para várias classes de pessoas. Y Él va diciendo que el Señor después de resurrecto apareció a varias clases de personas. E não foram visões, Y no fueron visiones, foram aparecimentos. fueron apariciones. Então ele diz, em uma vez, a mais de 500 irmãos. Entonces Él dice, en una ocasión a más de 500 E hermanos. apareceu a Cefas. Y le apareció a E Cefas. apareceu aos 12. Y le apareció a los 12. E apareceu a Tiago. Y le apareció a Santiago. Primeiro aos Coríntios 15. Primero a los Corintios 15. Você se lembra? ¿Se acuerda? E então ele acrescenta assim, Entonces Él añade así. e também a mim. Y también a mí. Então não é uma visão, Entonces no es una visión. é uma aparição. Es una aparición. Nosso Senhor foi encontrar a Saulo na estrada de Nuestro Damasco. Señor fue a encontrar a Saulo camino a Damasco. E isso faz toda a diferença. Y eso hace toda la diferencia. João em Pátimos teve uma visão. Juan. João em Pátimos. Juan en Patmos tuvo una visión. Aquela é uma visão. Aquella fue una visión. Não que o impacto tenha sido menor. No es que el impacto haya sido Sem menor. dúvida, João teve uma gloriosa revelação. Sin duda Juan tuvo una gloriosa E revelación. João conheceu Jesus em carne. Y Juan conoció a Jesús en E João carne. conheceu Jesus ressurreto. Y Juan conoció a Jesús resurrecto. Mas não foi assim com Paulo. Pero no fue así con Pablo. Paulo não conheceu Jesus em carne, Pablo no conoció a Jesús en carne. mas esse Cristo glorioso, ressurreto, Pero este Cristo glorioso resurrecto foi ao encontro de Paulo. fue al encuentro de Pablo. Não uma visão, No una visión, mas sim uma aparição. sino una aparición. Então esse impacto na vida de Saulo Entonces este impacto en la vida de Pablo determinou todo o seu relacionamento com o Senhor Jesus. determinó todo su relacionamiento con el Señor Jesús. Então esse é o sentido de designado Filho de Deus com poder. Entonces este es el sentido designado como Hijo de Dios con poder, Pela ressurreição dos mortos. por la resurrección de entre los muertos. Então do que trata o Evangelho? Entonces, ¿de qué trata el Evangelio? Acerca do seu Filho. Acerca de su Hijo. Agora eu queria abrir um pequeno parêntese aqui. Ahora quisiera abrir un pequeño paréntesis E aquí. que isso seja de grande inspiração para os nossos Y corações. que esto sea de gran inspiración a nuestros Certamente corazones. você já ouviu falar de Jonathan Edwards.
Ciertamente usted ya escuchó hablar de Jonathan Edwards, grande pregador do século XVIII, un gran predicador del siglo XVIII, americano, americano, durante o grande despertamento evangélico no século XVIII. durante el gran despertamiento evangélico en el siglo XVIII. No final da sua vida, ele estava com um problema de saúde, problema pulmonar. Al final de su vida él estaba con un problema de salud, un problema pulmonar. E ele fazia cavalgadas constantes por uma área de mata. Y él hacía cabalgatas cotidianamente a través de Uma região de bosque, una región de bosques para o benefício da sua saúde pulmonar. para el beneficio de su salud pulmonar. Ele já estava muito adoentado. Él ya estaba muy enfermo E ele viveu uma vida muito profunda com o Senhor. y él vivió una vida muy profunda con el Señor. Então ele escreveu algumas orações e poemas em um diário. Entonces él escribió algunas oraciones o poemas en un diario. E aqui há um pequeno texto em que ele fala sobre as glórias do Evangelho. Y aquí hay un pequeño texto en el cual él habla sobre las glorias del Eu Evangelio. gostaria que você ouvisse esse texto com atenção. Me gustaría que usted escuchase este texto con atención, Sobre as glórias do Evangelho. sobre las glorias del Evangelio. Veja o que ele diz. Mire lo que él dice. Às vezes, a simples menção de uma só palavra faz o meu coração arder dentro de mim. A veces la simple mención de algunas palabras, De uma só de palavra, una sola palabra, hace a mi corazón arder dentro de mí. a menção de uma só palavra faz o meu coração arder dentro de mim. A veces la simple mención de una sola palabra hace mi corazón arder dentro de mí. Ou, às vezes, basta que eu veja o nome Cristo, O a veces basta que yo vea el nombre Cristo ou o nome de algum atributo de Deus. o el nombre de algún atributo de Dios. Então Deus se revela a mim de forma gloriosa. Y entonces Dios se revela a mí de forma gloriosa. Escute essa frase agora. Escucha esta frase ahora. As alegrias mais profundas Las alegrías más profundas e os maiores deleites que eu experimentei y los mayores deleites que yo experimenté não foram oriundos de uma esperança do meu próprio bem-estar, no fueron resultados de una esperanza de mi propio bienestar, mas sim de uma visão direta das glórias do Evangelho. mas sí de una visión directa de las glorias del Uma Evangelio. visão direta das glórias do Evangelho. Una visión directa de las glorias del Evangelio. Contemplar as glórias desse Evangelho de Deus. Contemplar las glorias de este Evangelio de Dios, Em outras palavras, en otras palabras, as glórias de Cristo las glorias de Cristo, é o que fazia o coração de Jonathan Edwards arder dentro dele. es lo que hacía el corazón de Jonathan Edwards arder dentro de sí. Ele já estava bastante frágil e adoentado. Él ya estaba bastante frágil y enfermo. Então ele vai dizer as alegrias mais profundas, Entonces él va a decir las alegrías más os profundas, maiores deleites que eu experimentei, los mayores deleites que yo experimenté. não foram resultado de uma esperança do meu bem-estar. No fueron resultado de una esperanza de mi bienestar. A expectativa dele não era exatamente ser curado ou ter uma melhora física. Las expectativas de él no eran tener una sanidad o una mejora física. Então ele conclui assim: Entonces él concluye así: quando eu gozo desta doçura, cuando gozo de esta dulzura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. ella parece elevarme por encima de las preocupaciones por mi propia situación. Em tais ocasiões, En tales ocasiones, tirar os olhos da gloriosa presença que eu estou contemplando sacar los ojos de la gloriosa presencia que estoy contemplando e voltá-los para mim mesmo y volverlos a mí mismo e para os meus interesses, y para mis intereses, parece-me uma perda que não posso suportar. me parecen una pérdida que no puedo soportar. Uma perda que não posso suportar. Una pérdida que no puedo soportar. Que perda era essa? ¿Qué pérdida era esa? Tirar os olhos das glórias que eu estou contemplando Sacar los ojos de la gloria que estoy e contemplando voltar para as minhas necessidades, y volverlos a mis necesidades. mesmo que fossem tão legítimas. Incluso aunque fuese tan Ele legítimo, estava adoentado. él estaba enfermo. As glórias do Evangelho Las glorias del Evangelio tiveram esse efeito na vida de Jonathan Edwards. tuvieron ese efecto en la vida de Jonathan Edwards. O que nós temos na Epístola aos Romanos? ¿Qué tenemos en la epístola a los romanos? Nada menos do que as glórias do Evangelho. Nada menos que las glorias del Evangelio. Então, amados irmãos, o que vamos fazer agora Entonces, amados hermanos, lo que vamos a hacer ahora é resumir brevemente um pouco da história de Lutero
com a Epístola aos Romanos. Es resumir brevemente un poco de la historia de Lutero con la Epístola a los Romanos. E acho que isso pode nos interessar muito em diversos aspectos. Y creo que eso les puede interesar mucho en diferentes aspectos. Então preste atenção. Entonces ponga atención. Quando Lutero era um jovem de 21 anos de idade, Cuando Lutero era un joven de 21 años de edad, e isso em 1505, y eso fue en 1505, ele passou por uma tempestade em sua vida, literal. él pasó literalmente por una tempestad en su vida. Diz um historiador que ele havia perdido um amigo em uma tempestade com raios. Un historiador dice que él perdió un amigo en una tempestad con rayos. Então, quando ele mesmo entrou, passou por essa tempestade, ele ficou amedrontado. Entonces cuando él mismo pasó por esta tempestad, quedó muy amedrentado. E ele se lançou ao solo e fez uma oração. Él se lanzó al suelo e hizo una oración. E segundo o relato, ele fez uma promessa a Santa Ana, Y según el relato, él hizo una promesa a Santa Ana, de acordo com a sua convicção religiosa católica. de acuerdo a sus convicciones religiosas católicas. Ele ainda não era um monge, Él aún no era un monje, era apenas um jovem de 21 anos. era solo un joven de 21 años. Então ele se lança ao solo Entonces él se lanza al e suelo faz um voto a Santa Ana. y hace un voto a Santa Ana. E ele diz que se ele fosse guardado, sua vida fosse preservada nessa tempestade, Él dice que si él fuese guardado, su vida fuese preservada en esa tempestad, ele iria entrar para um monastério, um mosteiro, él iba a entrar al monasterio ia servir a Deus por toda a sua vida, e iba a servir a Dios por toda su vida, fazendo ali uma troca com Deus de alguma forma. haciendo así como un intercambio con Dios. Mas muito interessante como Deus age. Es muy interesante cómo Dios actúa. A vida de Lutero foi preservada. La vida de Lutero fue preservada E ele foi cumprir o seu voto. y él fue a cumplir su voto. Ele entrou para o monastério. Él entró al monasterio. E o que aconteceu lá? ¿Y qué aconteció allí? Ele era um jovem muito sensível. Él era un joven muy sensible. Sua consciência era muito sensível. Su conciencia era muy sensible. Veja como Deus forja vasos. Mire cómo Dios forja vasos. Muito antes da história de Saulo com Jesus iniciar, Mucho antes que la historia de Saulo con Jesús se iniciase, a história de Jesus com Saulo já havia se iniciado. la historia de Jesús con Saulo se había iniciado. Porque a história de Jesus conosco Porque la historia de Jesús con nosotros se iniciou antes da fundação do mundo. se inició antes de la fundación del mundo. Antes que nós o conhecêssemos. Antes que nosotros le conociésemos. Ele já nos conhecia. Él ya nos conoció. Ele já havia nos separado. Él ya nos había separado. E assim foi com Lutero. Y así fue con Lutero. Então ele entra para aquele mosteiro. Entonces él entra en aquel monasterio, 21 anos de idade. 21 años de edad. Alguns aqui já passaram dos 21 anos. Algunos de aquí ya pasaron los 21 años. Então imagina o que você estava fazendo com 21 anos Entonces de idade. imagine o piense lo que usted estaba haciendo cuando tenía 21 años Talvez de você edad. estava fazendo muita coisa atrapalhada. Quizá usted estaba atrapado en muchas cosas. Mas o que Lutero estava fazendo? Pero ¿qué es lo que Lutero estaba haciendo? Ele entrou para um monastério Él entró a un monasterio para servir a Deus. para servir a Dios. Ele tinha uma consciência extremamente sensível, Él tenía una conciencia sensible en extremo, até mesmo perturbada. incluso E perturbada. perturbada por quê? ¿Y perturbada por qué? Ele tinha uma ânsia no seu íntimo. Él tenía en su interior una ansia. Essa era a grande questão de Martinho Lutero. Ese era el asunto de Martín Lutero. Ainda um jovem de 21 anos, Aunque fuese un joven de 21 años, ele tinha uma pergunta no seu coração: él tenía una pregunta en su corazón. como eu posso ser aceitável a Deus? ¿Cómo puedo ser aceptable a Dios? Se você quer entender toda a história de Lutero, Si usted quiere entender toda la historia de Lutero, nunca esqueça essa pergunta. nunca olvide esta pregunta. Essa é a chave da vida de Lutero. Esta es la llave de la vida de Lutero. Como alguém, como um homem, pode ser aceitável diante de Deus? ¿Cómo alguien, cómo un hombre puede ser aceptado por Dios? Então, o que a sua religião ensinava? Entonces, ¿qué le enseñaba a su religión? Ele deveria trabalhar com isso. Él debía trabajar con eso. Então, ele foi para um mosteiro Entonces, él fue al monasterio para servir a Deus. para servir a Dios, Mas a sua consciência o acusava. pero su conciencia le Então, acusaba. o que ele fazia? Entonces, ¿qué hacía? Muitas coisas. Muchas cosas. Por exemplo, Por ejemplo, ele fazia confissões todos os dias. él hacía confesiones todos los días. Ele ia ao confessionário. Él iba al confesionario. E sabe o que ele diz? ¿Y sabe lo que decía? Ainda um jovem. A un joven. Ele diz assim: Él dice así. quando eu saía do confessionário, Cuando salía del confesionario, depois de confessar os meus pecados, después de confesar mis eu pecados, já precisava voltar para lá, yo ya necesitaba volver allá. porque havia pecados nos meus pensamentos, Porque habían pecados en mis pensamientos. haviam pecados nas minhas motivações, Habían pecados en mis motivaciones. pecados no meu coração. Pecados en mi corazón. Então ele diz: o confessionário não era suficiente para mim. Entonces él decía, el confesionario no es suficiente para mí. O que mais ele fazia? ¿Qué más hacía? Em noites frias, En noches frías, ele tirava toda a sua roupa él se sacaba toda su ropa
e dormia no solo da sua cela monástica. y dormía en el suelo de su sala monárquica. Por que ele fazia isso? ¿Por qué hacía eso? Porque ele entendia que ele deveria mortificar o seu corpo. Porque él entendía que tenía que mortificar su cuerpo, O que ele chama de mortificar as suas paixões. lo que él llamaba de mortificar sus pasiones. Você compreende o que está acontecendo? ¿Usted comprende lo que está Ele aconteciendo? quer ser aceitável a Deus. Él quiere ser aceptable a Dios, Mas ele vê que Deus é luz. pero él ve que Dios es luz, Mas ele tem tantas trevas. pero él tenía tantas Então ele tinieblas. se atirava no chão frio Entonces él se tiraba al suelo frío para mortificar as paixões do seu para corpo. mortificar las pasiones de su cuerpo. Ele se autoflagelava. Él se autoflagelaba. Ele tinha longos períodos de jejum. Él tenía largos periodos de ayuno. Ele vai dizer na sua história que ele causou danos irreparáveis ao seu físico por causa dos prolongados jejuns. Él va a decir acerca de su historia que él produjo grandes Danos ao corpo daños físico. a su cuerpo físico a causa de estos largos ayunos. Ele teve surtos de depressão. Episódios de Sim. depressão. Él tenía periodos de depresión, Tudo porque ele queria se fazer aceitável a Deus. solo porque él quería ser aceptado por Dios. Quando ele chegou nesse desespero, Cuando él llegó a este desespero, ele diz assim: él dijo así, escute isso. escucha esto, E veja porque a Epístola aos Romanos foi tão importante para esse vaso do Senhor. y vea por qué la epístola a los romanos fue tan importante para este vaso del Señor. Ainda um jovem. Aún un joven, Escute o que ele diz. escuche lo que él dice. Eu odiava a justiça de Deus. Yo odiaba la justicia de Dios. Eu odiava a justiça de Deus. Yo odiaba la justicia de Dios. Por qual motivo? ¿Por qué motivo? Veja como ele entendia. Miren cómo lo entendía. Deus é absolutamente justo. Dios es absolutamente justo. Não há nenhuma treva em Deus. No hay tinieblas en Dios. Ele é puro e ele é justo. Él es puro y él es justo. E esse mesmo Deus quer se relacionar com o homem. Y ese mismo Dios quiere relacionarse con el hombre. Como ele sabe disso? ¿Cómo él sabe de eso? Porque na sua Bíblia estava escrito Porque en su Biblia estaba escrito que Deus quer se relacionar com o que Dios homem. quiere relacionarse con el Mas hombre. qual era o problema? Pero ¿cuál era el problema? Qual era a experiência de Lutero até ali? ¿Cuál es la experiencia de Lutero hasta allí? Deus não proveu os meios para que o homem possa se relacionar com ele. Dios no proveyó los medios para que el hombre pueda relacionarse con él. Então podemos dizer que Lutero pensava assim: Entonces podemos decir que Lutero pensaba así. Deus é odiosamente justo. Dios es odiosamente justo. Compreende isso? ¿Comprende eso? Odiosamente justo. Odiosamente justo. Ele quer se relacionar com o homem, Él quiere relacionarse con el hombre, mas ele não provê os meios. pero él no provee los medios. E por que Lutero chegou a essa conclusão? ¿Y por qué es que Lutero llegó a esta Porque ele conclusión? vai ao confessionário. Porque él iba al confesionario, Porque ele é rígido consigo mesmo. porque era rígido consigo mismo, Porque ele se autoflagela. porque se Porque ele autoflagelaba, pratica jejuns. porque practicaba Ele ayunos, pratica orações. practicaba E a oraciones sua consciência ainda o acusa. y su conciencia aún lo acusaba. Então, quando ele estava à beira da autodestruição, Entonces cuando él estaba al borde de la autodestrucción, veja a beleza da graça de Deus. mire la belleza de la gracia de Dios. Lutero não conhece a Deus, Lutero no conocía a Dios, mas Deus conhece pero Lutero. Dios conocía a E o Lutero. vaso está sendo forjado. Y el vaso está siendo forjado, Assim como Saulo de Tarso foi forjado. así como Saulo de Tarso fue forjado. Então, seu superior nesse monastério intervém. Entonces un ser superior en ese monasterio intervino. É o seu superior na ordem agostiniana. Cero. É um superior, um clérigo agostiniano. Entonces un clérigo agustiniano intervino en ese monasterio. E ele vê que Lutero é um jovem atormentado. Y él vio que Lutero era un joven atormentado. E esse mentor mais experiente Y ese mentor más experimentado diz assim a Lutero: le dijo así a Lutero: você deve parar com essas coisas. tú debes parar con estas cosas. Dedique-se a estudar as Escrituras. Dedícate a estudiar las escrituras. Veja o que esse homem disse a Lutero. Miren lo que ese hombre le dijo a Lutero: Dedique-se agora a estudar as Escrituras. dedícate ahora a estudiar las escrituras Para você lecionar na Universidade de Wittenberg. para tú quedar seleccionado en la Universidad de Wittenberg. E também dedique-se à atividade pastoral, Y también dedícate a la actividad pastoral, a cuidar de outras pessoas. a cuidar de otras personas. Porque Lutero ia entrar em colapso. Porque Lutero ya iba a entrar en un colapso. Então foi isso que ele foi fazer. Entonces fue eso lo que él hizo. Ele começou a estudar as Escrituras. Él comenzó a estudiar las escrituras. Então ele chega ao Salmo 22. Entonces llegó al Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Esse foi o primeiro lampejo, uma pequena luz que brilhou no íntimo de Lutero.
Essa foi uma pequena luz Essa que foi- brilhou no íntimo de Lutero. Ese fue el primer resplandor, la primera luz que brilló en el corazón de Lutero. O que ele compreendeu no Salmo 22? ¿Qué es lo que él comprendió en el Salmo 22? Presta atenção. Ele ainda não conhece o Senhor. Ponga atención, él aún no conocía al Señor. Ele não tem a luz clara. Él no tenía la luz Mas clara. quando ele lê o Salmo 22, Pero cuando él leyó el Salmo 22, escute o que ele diz. miren lo que él dice. De alguma maneira eu compreendi De alguna manera yo comprendí que Deus se assentou ao lado do réu, que Dios se sentó al lado del reo, do culpado. sí, del culpable. Deus se assentou ao lado do culpado. Dios se sentó al lado del culpable. Porque ele sabe que o Salmo 22 se refere ao Messias, Porque él sabe que el Salmo 22 se refiere al Mesías, que é Deus. que es Dios. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Esse foi o primeiro brilho da luz. Ese es el primer brillo de luz. E Lutero continua estudando as Escrituras, Y Lutero continúa estudiando las Escrituras até que ele chega a Romanos capítulo 1. hasta que llega a Romanos capítulo 1. Mas uma coisa acontece antes disso. Y una cosa más acontece antes que esto. Ele estuda os escritos dos místicos. Él estudia los escritos de los místicos. E sabe o que ele diz sobre os Y místicos? sabe lo que dice sobre los místicos. Isso também vai nos ajudar muito. Y eso también nos va a ayudar Se mucho. você gosta de ler os místicos, Si a usted le gusta leer los místicos, tome muito cuidado. ponga mucho cuidado. Quando Lutero foi estudar os místicos, Cuando Lutero fue a estudiar a los místicos, ele disse que ele obteve algum proveito, él dice que él consiguió algún provecho, mas faltava-lhes substância. pero le faltaba sustancia. Tudo era muito subjetivo, Todo era muy subjetivo, muito experimental. muy experimental. Faltava-lhes Le substância. faltaba sustancia. Então, ele vai fazer uma visita a Roma. Entonces él hace una visita a Roma. E acho que você sabe o que ele encontrou em Roma. Y creo que ustedes saben lo que él encontró en Roma. O centro da religião. El centro de la religión. Ele viu o mundanismo dos clérigos. Él vio el mundanismo de los clérigos. Licenciosidade, libertinagem. Libertinaje. E ele voltou escandalizado de Roma. Y volvió escandalizado de Roma. Ainda mais desesperado. Y aún más desesperado. Então, estudando as Escrituras, Entonces, estudiando las ele escrituras, chega a Romanos 1, versículo 16. él llega a Romanos 1, versículo 16. E aí que vamos ler agora. Y es ahí que vamos a leer ahora. Não me envergonho do Evangelho, Porque no me avergüenzo del Evangelio. porque é o poder de Deus para a salvação. Porque es poder de Dios para salvación. Veja, o poder de Deus para a salvação Vea, poder de Dios para salvación de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Agora, observe essa frase dentro do contexto da história de Lutero que já citamos. Ahora observe esta frase en el contexto de la historia de Lutero que ya citamos. Olhe para sua Bíblia. Mire su Biblia, Verso 17. versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. O que Lutero entendeu agora? ¿Qué es lo que Lutero entendió ahora? O que ele entendia antes? ¿O qué es lo que él entendía antes? Deus é absolutamente justo. Dios era absolutamente Ele justo. quer se relacionar com o homem, Él quería relacionarse con el mas ele hombre, não provê os meios. pero él no proveyó los medios. Porque Lutero usou todos os meios. Porque Lutero usó todos los E medios. nenhum meio foi Y suficiente. ningún medio fue suficiente. Sua consciência estava totalmente acusada. Su conciencia estaba totalmente acusada. Ele estava entrando em colapso emocional. Él estaba entrando en un colapso emocional. Então, qual seria a chave desse problema? Entonces, ¿cuál sería la llave a este problema? O que ele entende agora? ¿Qué es lo que él entiende ahora? Olha a maravilha dessa frase para Martinho Lutero. Miren la maravilla de esta frase para Martín Lutero. A frase que ele odiava. La frase que él odiaba. A justiça de Deus. La justicia de Dios. Era isso que ele odiava. Era eso lo que él odiaba. Agora ele vai ler aqui. Ahora él va a leer aquí. A justiça de Deus La justicia de Dios se revela no Evangelho. se revela en el Evangelio. O que ele está começando a entender? ¿Qué es lo que él estaba comenzando a entender? Nós dissemos que vamos resumir a Epístola aos Romanos por seções. Dijimos que íbamos a resumir la epístola a los romanos por secciones. Então vamos a uma das seções. Entonces vamos a una de las primeras, a una sección. Abra no capítulo 3. Abra por favor capítulo 3. Vamos ver o que Lutero entendeu. Vamos a ver lo que Lutero entendió. Olha o verso 26. Miren el versículo 26. 3, 26. Capítulo 3, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Olha o verso 21.
Mira el versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Você está conseguindo perceber o que Lutero viu? ¿Está consiguiendo ver lo que Lutero vio? A justiça de Deus. La justicia de Dios, Aquilo que ele odiava. aquello que él odiaba. Segundo a revelação de Romanos, Según la revelación de Romanos, não era a justiça que Deus utilizava para julgar o pecador. no era la justicia que Dios usaba para juzgar al pecador. Escute com atenção. Escuche con atención. A justiça de Deus, no contexto de Romanos, La justicia de Dios en el contexto de Romanos é a justiça de Deus que justifica o pecador. es la justicia de Dios que justifica al pecador. E aqui Martinho Lutero foi realmente libertado. Y aquí Martín Lutero fue realmente libre, libertado. O véu se rasgou. El velo se rajó, A luz raiou. la luz rayó. O que ele viu? ¿Qué es lo que él vio? Versículo 21 de novo. Versículo 21 de nuevo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testemunhada pela lei e pelos profetas. testificada por la ley y por los Ah, profetas. que versículo precioso, amados irmãos. Ah, qué versículo precioso, hermanos. Quem representa a lei? ¿Quién representa la ley? Moisés. Moisés. Quem representa os profetas? ¿Quién representa a los profetas? Elias. Elías. Quais eram aqueles dois que estavam no Monte da Transfiguração com o nosso Senhor? ¿Quiénes eran esos dos que estaban en el monte de la transfiguración con nuestro Señor? Moisés e Elias. Moisés y Elías. A lei e os profetas. La ley y los profetas. O que Lucas capítulo 9 diz que eles estavam conversando? ¿Qué es lo que Lucas capítulo 9 nos dice que ellos estaban conversando? Moisés, Elias e Jesus. Moisés, Elías y Jesús. No Monte da En el Transfiguração. monte de la transfiguración. Conversando sobre o êxodo que Jesus iria cumprir em Jerusalém. Hablando sobre el éxodo que Jesús iba a tener en Jerusalén. Em outras palavras, En otras palabras, o assunto da conversa de Moisés, Jesus e Elias la conversación que tenía Jesús, Elías y Moisés era a respeito da cruz, era en relación a la cruz, a grande obra do Calvário. la gran obra del Que Calvario. o grão de trigo caiu na terra para Que el morrer, grano de trigo cayó en tierra para morir, para que a justiça de Deus fosse cumprida para que la justicia de Dios fuese cumplida e o pecador pudesse ser justificado. y el pecador pudiese ser justificado. Então, agora, a parte da lei, Entonces ahora, aparte de la lei, sem lei, sin lei, verso 21, versículo 21, se manifestou a justiça de Deus. se ha manifestado la justicia de Dios. Não é maravilhoso, amados irmãos? Maravilloso, hermanos. O que lemos lá no capítulo 1, verso 16? ¿Qué es lo que leímos ahí en el capítulo 1, versículo A 16? justiça de Deus La justicia de Dios se revela no Evangelho. se revela en el Então Evangelio. não é a justiça de Deus que condena pecadores. Entonces no es la justicia de Dios que condena al Não pecador. é a justiça de Deus que julga No pecadores. es la justicia de Dios que juzga al pecador. É a justiça de Deus que justifica pecadores. Es la justicia de Dios que justifica a pecadores. Mas aqui nós temos um grande problema. Pero aquí tenemos un gran problema. Se Deus é absolutamente justo, Si Dios es absolutamente justo, como Deus justo pode justificar injustos? ¿cómo un Dios justo puede justificar a injustos? Problema insolucionável, Un problema insolucionable, a não ser de uma única maneira. a no ser de una única manera. Olha uma frase no capítulo 4, Miren una frase en el capítulo 4, verso 5. versículo 5. É uma frase impressionante. Es una frase impresionante. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aqui eu gostaria de separar essa frase, justifica ao ímpio. Aquí, me gustaría separar esta frase, justifica al impío. É uma frase muito séria. Es una frase muy seria. Imagina se nós estivéssemos aqui nessa cidade, Imagínense tuviésemos aquí en esta ciudad um juiz de direito, un juez que justificasse ímpios. que justificase impíos. O que você acharia dele? ¿Qué es lo que usted pensaría de Ele él? não poderia estar lá. Él no podría estar A allá. cidade seria um caos. La ciudad sería un caos. Porque o juiz está justificando ímpios. Porque el juez está justificando Ele não impíos. pode fazer isso. Él no puede hacer eso. Ele é um escravo da justiça. Él es un esclavo de la Ele justicia. tem que exercer a justiça. Él tiene que ejercer la Se justicia. a justiça não for exercida, Se o la ju- caos vai reinar. Si la justicia no fuese ejercida, el caos va a reinar. Agora, o que nós estamos lendo nesse versículo? Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo en este versículo? Deus justificando o ímpio. Dios justificando al impío. Como isso é possível? ¿Cómo es posible esto?
A justiça de Deus se revela no Evangelho. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Por que Deus pode justificar o ímpio? ¿Por qué Dios puede justificar al impío? Onde está a resposta? ¿Dónde está la respuesta? Vamos usar uma palavra de Paulo mesmo. Vamos a usar una palabra de Pablo. 2 aos Coríntios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Vamos abrir esse versículo. Vamos a abrir ese versículo. Um maravilhoso versículo. Un maravilloso versículo. 2 aos Coríntios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, e aí está de novo a expressão, justiça de Deus. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qual é a maneira de Deus justificar ímpio? ¿Cuál es la manera que Dios justifica al impío? A dívida resultante do pecado. La deuda resultante del pecado, A culpa que foi gerada pelo pecado. la culpa que fue resultado del pecado, Diante do Deus justo, delante del Dios justo, tem que ser tratada. tiene que ser tratada. O Deus justo, El Dios justo não pode passar por cima o injusto. no puede pasar por encima al injusto E por nada do que seja injusto. y por nada que fuese Ele injusto. tem que julgar. Él tiene que Porque isso juzgar, está na sua natureza, no seu caráter. porque eso está en su naturaleza, en su Se ele carácter. não julga, Si Él no então juzga, ele não é justo. entonces Él no es justo. Ele tem que Él julgar. tiene que juzgar. Ó, irmãos, nós estamos passando aqui uma visão sobre todo o livro de Romanos. Hermanos, nosotros estamos pasando aquí una visión sobre todo el libro de Romanos. E à frente vamos andar com mais Y detalhes. más adelante vamos a entrar en más Mas detalles. eu preciso mostrar mais uma coisa aí para você. Pero necesito mostrarle una cosa más a ustedes. Exatamente nesse tema aí. Exactamente en este tema aquí. Abra, por favor, capítulo 5. Abra por favor en el capítulo 5 de Romanos, Verso 21. versículo 21. Olha esse verso com atenção. Miren este verso con atención. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como, voltamos à pergunta, Volvemos a la pregunta. como o Deus justo pode justificar o ímpio? ¿Cómo un Dios justo puede justificar al impío? A justiça de Deus tem que ser cumprida. La justicia de Dios tiene que ser cumplida. Então, Entonces- o que acontecia até antes do Senhor Jesus Cristo? ¿Qué es lo que acontecía hasta antes del Señor Jesucristo? O que diz esse versículo? ¿Qué es lo que dice este versículo? Olhe para sua Bíblia. Miren lo que dice su Biblia. O pecado reinou pela morte. El pecado reinó por la muerte. Então me permita usar uma figura que talvez deixe mais claro. Entonces permítame usar una figura para que quede más claro. A morte é o imperador. La muerte es el emperador. Ela domina sobre todo o império. Él dominaba sobre todo el É imperio. o império da morte. Es el imperio de la muerte. Então o seu imperador se chama morte. Entonces su emperador se llama muerte. Mas dentro desse império há vários reis. Pero dentro de este imperio hay varios reyes. Então aqui há um rei que se chama pecado. Entonces aquí hay un rey que se llama pecado. Então a morte é o imperador. Entonces la muerte es el emperador. E por isso reina o pecado. Y entonces por eso reina el pecado. Veja que é o que nós acabamos de ler aí. Miren qué es lo que nosotros acabamos de leer O allí. pecado reinou pela morte. El pecado reinó por la muerte. Então aqui está uma primeira realidade. Entonces aquí hay una primera realidad. Acompanhe aqui comigo. Por favor, síganme. Então a morte está a morte está no trono. Entonces la muerte está en el trono. A morte é o imperador. La muerte es el E emperador. por isso o pecado reina. Y es por eso que el pecado reina. Agora vamos passar para outra esfera aqui. Ahora vamos a pasar a otra esfera aquí. Como que nós montaríamos essa analogia? ¿Cómo es que nosotros podemos poner esta analogía? Veja o que nós faríamos. Miren lo que nosotros haríamos. Se nesse império é a morte que domina, Si en este imperio es la muerte que domina, aqui nesse outro império quem deve dominar? aquí en este otro imperio, ¿quién es quien debe Qual é dominar? o contrário de morte? ¿Qué es lo contrario a muerte? Vida. Vida. Mas não é isso o que a palavra de Deus fez. Pero no es eso lo que la palabra de Dios E dice. aí queria te chamar a atenção. Y es a eso que quería Porque llamar não é nuestra atención. apenas um detalhe. Porque no es solo un detalle, É algo maravilhoso. sino que es algo maravilloso. O que nós temos do lado de cá, ¿Qué es lo que tenemos al lado de acá? nesse outro En império, este otro imperio, reinasse a graça pela justiça. así también la gracia reine por la justicia. Então, do lado de cá, Entonces, a morte está no trono. por el lado de acá, la muerte está en el trono. E escute, Y escuche, o pecado reina pela morte. el pecado reina por la muerte. Mas o que nós temos do lado de cá? Pero ¿qué tenemos del lado de acá? Quem está no trono? ¿Quién está en el trono? Qual é o nome? ¿Cuál es el nombre?
A justiça. La justicia. Não é a graça. No es la gracia. Não é a vida. No es la vida. É a justiça. Es la justicia. Agora, a graça reina pela justiça. Ahora la gracia reina por la justicia. E qual é o resultado do reinado da graça? ¿Y cuál es el resultado del reinado de la gracia? Então temos aí mais uma palavra. Entonces tenemos una palabra más. E é a palavra vida. Y es la palabra vida. Você notou com atenção? ¿Usted puso atención? Vamos repetir isso mais uma vez? Vamos a repetir esto una vez más. Espero que você nunca se esqueça. Me gustaría que usted nunca se olvidase. Pense nesses dois impérios. Piense en estos dos imperios. Aqui impera a morte. Aquí impera la muerte. Porque em Adão todos morrem. Porque en Adán todos mueren. O salário do pecado é morte. La paga del pecado es Então muerte. a morte impera. Entonces la muerte reina. Morte, teologicamente falando, Muerte, teológicamente hablando, significa alienação de Deus. significa alienación de Dios. Separação de Deus. Separación de Dios. Então quando o homem pecou, Entonces cuando el hombre pecó, a morte foi introduzida la muerte fue e introducida passou a exercer o seu governo. y pasó a ejercer su O gobierno. homem está alienado de Deus. El hombre está alienado de Dios. Então a morte está no trono. Entonces la muerte está en el trono. Então o pecado vai reinar. Entonces el pecado va a reinar. Por que o pecado vai reinar? ¿Por qué es que el pecado va a reinar? Porque o homem está alienado de Deus. Porque el hombre está alienado de Dios. A morte está imperando. La muerte está imperando. Agora o que Deus vai fazer? Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Vamos para outra realidade. Vamos a otra realidad. Quem está no trono aqui? ¿Quién está en el trono aquí? Não é a graça. No es la gracia. Não é a vida. No es la vida. É a justiça. Es la justicia. Que maravilha, amados irmãos. Qué maravilla, amados O hermanos. que Deus fez para poder justificar o ímpio? ¿Qué es lo que Dios hizo para poder justificar A el impío? justiça tem que se assentar no trono. La justicia tenía que sentarse en el A trono. justiça de Deus tem que dominar. La justicia de Dios tiene que dominar. Deus não pode passar o pecado por alto. Dios no podía pasar el pecado por alto. Ele não pode cancelar a dívida simplesmente. Él no podía simplemente cancelar la deuda. Ele não pode dizer, eu sou tão misericordioso, eu sou tão gracioso. Él no podía decir, yo soy tan gracioso, soy tan Eu vou misericordioso. esquecer o pecado do Voy a homem. olvidar el pecado del Eu vou hombre. passar uma borracha e apagar isso. Voy a pasar una goma y voy a borrar esto. Deus não pode fazer isso. Dios no puede hacer esto. Porque ele é absolutamente justo. Porque Él es absolutamente justo. Assim como um juiz de direito não pode fazer isso. Así como un juez de derecho no puede hacer eso. Muito mais Deus. Mucho más Dios. Ele não pode apagar as transgressões. Él no puede apagar las A transgresiones. justiça de Deus tem que ser executada. La justicia de Dios debe ser ejecutada. Ah, queridos irmãos. Queridos hermanos, Agora nós chegamos no ponto central. ahora llegamos al punto central. Deus executou sua justiça cabalmente Dios ejecutó su justicia cabalmente na cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Quando o Filho Santo, Cuando el Hijo Santo, o representante de todos os el homens, representante de todos los foi o hombres, homem quem pecou. fue el hombre quien É o pecó. homem quem tem que pagar. Es el hombre quien debe pagar. Por isso nosso Redentor não pode ser um anjo, Por eso nuestro Redentor no puede ser un ángel nenhuma outra criatura. ni ninguna otra criatura. Tem que ser um homem. Tiene que ser un hombre. Não pode ser um semideus. No puede ser un semidios. Não pode ser uma mistura de Deus e homem. No puede ser una mezcla de Dios y un hombre. Jesus não é semideus. Jesús no era un semidios. Jesus não é mistura de Deus e homem. Jesús no es una mezcla entre Dios y O hombre. mistério da natureza divina humana de Jesus El misterio de la naturaleza divina humana de Jesús é que mesmo sendo Deus, es que incluso siendo Dios, ele também é 100% homem. Él también es 100% E hombre. tem que viver como Y homem. tiene que vivir como hombre. Tem que cumprir toda a justiça de Deus. Tiene que cumplir toda la justicia de Dios. Tem que ser obediente em todas as coisas. Tiene que ser obediente en todas las cosas. Tem que ser tentado em todas as coisas. Tiene que ser tentado en todas las cosas. Absolutamente homem. Absolutamente hombre. Ele não pode fazer provisão para si mesmo. Él no puede hacer provisiones para sí. Preste atenção nisso. Ponga atención en eso. Foi isso que Satanás tentou tirar dele. Fue eso lo que Satanás quiso conseguir de él. Você está com fome. Tú estás con hambre. Você não é o filho de No Deus. es el Hijo de Dios. Então transforma essas pedras em pães. Entonces transforma estas piedras en panes. Jesus, homem, Jesús hombre. ele nunca utilizou dos seus poderes divinos Él nunca utilizó sus poderes divinos para prover a si mesmo. para proveer para sí mismo. Sabe qual é o motivo? ¿Sabe cuál es la causa? Se ele fizesse isso, Si él hubiese hecho ele esto, não poderia ser o nosso Salvador. él no podría ser nuestro Salvador. Não poderia. Él no podría. Porque ele não seria homem. Porque él no sería hombre. Ele teria que viver como homem. Él tenía que vivir como hombre. Totalmente frágil. Totalmente frágil. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerable. Totalmente tentado. Totalmente
totalmente tentado, sentindo fome e sede, sintiendo hambre y sed, tendo que orar ao Pai. teniendo que orar al Padre. Ai, irmãos, como nós precisamos contemplar a humanidade do nosso Senhor Jesus. Oh, hermanos, cómo necesitamos contemplar la humanidad de nuestro Señor Que Jesús. humanidade gloriosa do nosso Senhor. Qué humanidad gloriosa la de nuestro Señor E Jesús. por isso ele vive para interceder por Por nós. eso que Él vive para interceder por Por nosotros. isso ele é o fiel sumo sacerdote. Por eso que Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Es por eso que Él puede salvar totalmente a los que por Él se acercan a Dios. Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Plenamente homem. Totalmente hombre. Esse é o nosso Redentor. Ese es nuestro Redentor. Essa é a âncora da nossa alma. Esa es la ancla de nuestra alma. Então o que aconteceu no Calvário? Entonces, ¿qué aconteció en el Calvario? A justiça de Deus tem que ser executada. La justicia de Dios tenía que ser Só há ejecutada. duas opções. Solo habían dos opciones. Ela vai ser executada sobre nós Ella iba a ser ejecutada sobre nosotros ou vai ser executada sobre substituto. o iba a ser ejecutada sobre un sustituto. Mas esse substituto tem que ser humano. Pero ese sustituto tenía que ser humano. Tem que ser um homem com tudo que isso significa. Tenía que ser un hombre con todo lo que eso significa. Espírito humano, alma humana e corpo humano. Espíritu humano, alma humana, cuerpo humano. E esse é o nosso Salvador. Y ese es nuestro Salvador. Ah, se você conhece as heresias da história da igreja. Hermanos, si conociésemos las herejías de la historia de la iglesia, Basicamente todas elas básicamente todas ellas tentaram afetar a divindade e humanidade de Cristo. intentaron afectar la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Porque se Jesucristo. isso não for visto com clareza, Porque si eso no fuese visto con nós claridad, não temos Salvador nenhum. no tendríamos ningún Salvador. Não temos Redentor nenhum. No tendríamos ningún Redentor. Quão importante esse assunto, amados irmãos. Cuán importante es este asunto, hermanos. Então o que Deus fez para justificar o ímpio? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo para justificar al impío? Deus justo, Dios es justo, justificando ímpios. justificando impíos. Como isso é possível? ¿Cómo es posible esto? Ele toma o seu próprio filho, Él tomó a su propio hijo, plenamente humano, totalmente humano, sem pecado, sin pecado, e ele é oferecido como o nosso substituto. y es ofrecido como nuestro sustituto. Agora sabe o que acontece ali? Ahora, ¿sabe lo que acontece allí? Justiça de Deus. Justicia de Dios. O que aconteceu no Calvário? ¿Qué es lo que aconteció en el Calvario? Um dos 7 brados do nosso Senhor Jesus. Uno de los 7 exclamaciones de nuestro Señor. Aquele que os evangelistas dizem que ele clamou em alta voz. Aquello que los evangelistas dicen que exclamó a gran voz. Então escute o significado da justiça de Deus. Entonces escuchen el significado de la justicia de Dios. O filho na cruz vai dizer assim, El hijo en la cruz va a decir así, em um grande clamor: con un gran clamor: Oh meu Deus, Oh Dios mío, oh meu Deus, oh mi Dios, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? O que é morte? ¿Qué es la muerte? Desamparo, Desamparo, alienação. alineación. Deus meu, Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Aquel que Jesús, que no conoció pecado, Deus o fez pecado por nós, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nele nós fôssemos feitos para que en Él nosotros fuésemos hechos justiça de Deus. justicia de Dios. Então agora aqui na Epístola aos Romanos, Entonces ahora aquí en la epístola a los romanos, Lutero vai se deparar com essas frases impressionantes. Lutero se va a encontrar con estas frases impresionantes. Deus justifica o ímpio. Dios justifica al impío, Porque agora a luz raiou no seu coração. porque ahora la luz resplandeció en su Agora corazón. ele compreendeu tudo Ahora él comprendió todo do Deus justo. del Dios justo. Também é o justificador. El Dios justo también es el justificador. Justificador de quem? ¿Justificador de quién? Daquele que tem fé em Jesus. De aquel que tiene fe en Jesús, O propiciador. o propiciador. O substituto. El propiciador, el sustituto. Então aí a luz raiou na vida de Lutero. Entonces allí la luz resplandeció en la vida de Lutero. Sabe, irmão, o que aconteceu para encerrarmos essa sessão, essa primeira sessão? Para cerrar esta primera sesión, ¿sabe lo que aconteció? Lutero inicialmente escreve 97 teses sobre a pecaminosidade humana. Para comenzar, Lutero escribe 97 tesis sobre la pecaminosidad humana. Essas são menos conhecidas, Estas son las menos conocidas, porque não são aquelas que ele pregou na porta de Wittenberg. porque no son aquellas que él pegó en las puertas de Wittenberg. São 97 teses, as outras são 95. Son 97. Son 97 tesis 97 teses sobre a pecaminosidade sobre la humana. pecaminosidad humana. Você imagina isso? ¿Se imagina eso?
Ele vai demonstrar em 97 teses Ele a vai pecaminosidade humana. Él va a demostrar a través de 97 tesis la pecaminosidad humana. Agora a luz raiou no seu coração. Ahora la luz resplandeció en su corazón. E ele viu que o coração do homem é deplorável. Y él vio que el corazón del hombre es deplorable. Que o homem está totalmente perdido. Que el hombre está totalmente perdido. Totalmente alienado. Totalmente alienado. Mas essas teses não causaram tanta convulsão. Pero estas tesis no causaron tanta compulsión. Porque elas foram destinadas mais ao meio escolástico ou filosófico. Porque ellas fueron más destinadas a un contexto eclesiástico. E então ele escreve as 95 teses. Entonces él escribe las 95 tesis. E essa foi a chave do movimento chamado Reforma Protestante. Y esas fueron la clave del movimiento llamado la Reforma Protestante. Porque entre essas 95 teses Porque- ele vai escrever contra as indulgências. Porque en esas 95 tesis él va a escribir en contra de las indulgencias. E o que era uma indulgência? ¿Y qué era una indulgencia? Você pagava pelo seu perdão. Usted pagaba por su perdón. Você comprava o seu perdão. Usted compraba su perdón. Então ele escreveu suas 95 teses. Entonces él escribió sus 95 E tesis pregou em Wittenberg. y las pegó en Wittenberg. E então se iniciou o movimento chamado Reforma Protestante. Entonces comenzó el movimiento llamado la Reforma Protestante. O que nós vemos nesse pequeno relato? ¿Qué es lo que vemos en este pequeño relato? Deus forja os seus vasos. Dios forja sus vasos. Antes que Lutero o conhecesse, Antes que Lutero lo conociese, ele conhecia Lutero. él conocía a Lutero. Quando a luz de Romanos brilhou sobre Lutero, Cuando la luz de Romanos brilló en Lutero, podemos dizer que essa espada luminosa foi levantada. podemos decir que esta espada luminosa fue levantada. Depois de tantos séculos de trevas, Después de tantos siglos de tinieblas, agora a luz raiou ahora resplandeció la por luz causa da epístola aos a Romanos. causa de la epístola a los romanos. E o que ele viu então? ¿Y qué es lo que le vio A entonces? justiça de Deus se revela no Evangelho. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Porque o justo então viverá da fé. Porque entonces el justo vivirá por la fe. Deus justificou ao ímpio, Dios justificó al impío, porque o Filho foi feito um substituto adequado. porque el Hijo fue hecho un sustituto adecuado. Essa foi a história de Lutero com Romanos. Y esta fue la historia de Lutero con Romanos. Então vamos fazer um intervalo aqui. Entonces vamos a hacer un intervalo aquí. E na última sessão do dia, Y en la última sesión del día nós vamos ver um pouco, resumidamente, sobre a primeira e segunda sessão de Romanos. vamos a ver resumidamente un poco sobre la primera y segunda sección de Romanos. Particularmente sobre a segunda sessão, Particularmente sobre la segunda sección, que é a sessão sobre a justificação. que es la sección sobre la justificación. Essa é a primeira verdade maravilhosa dessa epístola aos Romanos. Esta primera maravillosa verdad sobre la epístola a los Romanos. A exposição de Paulo aqui é bem progressiva. La descripción aquí de Pablo es bien progresiva. Ele começa com a perdição de todos os Él homens, comienza con la perdición de todos los o hombres, estado do coração deplorável. el estado del corazón deplorable. Nós vamos ver 1 ou 2 versículos sobre isso. Vamos a ver 1 o 2 versículos sobre eso. E depois então ele vai falar sobre a justificação. Y después entonces va a hablar sobre la justificación, É a primeira glória do Evangelho. la primera gloria del Evangelio. E então ele segue esse caminho até a glória. Y entonces él sigue este camino hasta la gloria, Lá no capítulo 8 de Romanos. allí en el capítulo 8 de Romanos. Então vamos fazer um intervalo aqui. Entonces vamos a hacer un intervalo aquí. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. Senhor, te suplicamos uma vez mais Señor, una vez más te suplicamos que o Senhor mesmo nos ajude a guardar a tua palavra no nosso coração. que el Señor mismo nos ayude a guardar tu palabra en el corazón. Muito obrigado, porque agora, em Cristo, Muchas gracias porque ahora en Cristo a justiça está no trono. la justicia está en el trono, Tua justiça inabalável. tu justicia inigualable. E obrigado que por causa da justiça, tua graça reina Gracias porque a causa de tu justicia la gracia reina para a vida eterna. para la vida eterna. Louvamos teu nome. Alabamos tu nombre. Guarda tuas palavras no nosso coração. Guarda tus palabras en nuestros corazones. Assim te pedimos em teu precioso nome. Así te pedimos en tu precioso nombre. Amém. Amén.